palavra assim, né, diferente, né? Correndo com cavalos. Como que é, pastor, esse negócio aí? Que coisa louca é essa? Que loucura é essa de correr com cavalo? Pois é, lá em Jeremias capítulo 12, 5, o Senhor dá uma exortação, ou seja, o Senhor dá uma resposta para Jeremias. Não sei se você sabe, Jeremias, ele era descendente de Levi. Jeremias, ele foi preparado, desde criança, ele foi preparado para ser sacerdote. Ele assumiu o sacerdócio no lugar do pai dele. Mas aí quando ele chegou na fase adulta, em vez dele, no dia dele assumir o sacerdócio, o Senhor vem e aparece para ele, chama ele e fala: eu te chamei para ser profeta. Ser profeta não tem nada a ver com Levi. Levi é o quê? É o que trabalhava no templo, né? Que ali acendia as lâmpadas, que ia na presença de Deus. Mas o Senhor chamou ele para ser profeta. E aí Jeremias, falando para ele, para Deus: Senhor, eu sou apenas uma criança. Querendo dizer assim: olha, eu sou imaturo ainda, eu não posso ir lá falar para os reis, igual o Senhor quer que eu vá falar. E aí o Senhor vem e fala para ele assim: olha, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Então eu quero falar hoje para você sobre correndo com cavalos. Que loucura! Como que um homem vai competir com um cavalo? Um cavalo, irmãos, ele tem ele mantém uma média de velocidade de 60 km por hora. Aí você fala assim: como que eu vou correr com um cavalo 60 km por hora? Como que um homem poderia vencer um cavalo? Pois é, o homem, ele consegue até chegar a 60 km por hora, só que ele não mantém a mesma constância do que o cavalo. Mas na antiguidade, eles promoviam corrida de homens com cavalo. Era um tiro, tipo um tiro de 100 metros. E aí os homens competiam com o cavalo. É uma loucura, né? Mas pasmes, já teve até vencedor. Lá na Inglaterra, eles tinham, no Reino Unido, na verdade, eles tinham esse costume. E lá já tem 2 ganhadores dessa corrida. Eles conseguiram ganhar do cavalo num tiro numa curta distância. Você vê que coisa, né? Mas Jeremias, então, ele estava vivendo aqui um tempo e uma época de muita dificuldade. A nação de Israel havia se desviado, irmãos. A nação havia deixado de seguir a Deus, tinha entrado numa apostasia e tinha virado as costas para Deus. E Jeremias foi chamado por Deus para advertir a nação, falar para a nação: olha, vocês estão muito seguros, vocês estão aí se sentindo em paz, mas vai vir um cativeiro aí pela frente, vai vir tempo de perseguição. Mas a nação de Israel estava muito obstinada de coração, e Jeremias era um dos poucos fiéis no meio deles. E ele não conseguia entender por que esse ódio, por que a nação, se desviava de Deus, sendo que ele tinha visto, e se contava-se as histórias antigas, de quanto que Deus tinha favorecido a nação de Israel. A nação de Israel tinha se desviado, mas eles tinham, muitas notícias, eles tinham, muitos testemunhos de vitória que Deus havia dado para eles. Mas mesmo assim, o povo se desviava. E aí Jeremias foi chamado para falar na vida dessa nação. E não era só ele, irmãos, que era profeta, tinha outros profetas. Então os outros profetas iam profetizar, só falava coisa boa, só dava notícia boa. E aí Jeremias foi o único que veio para falar notícia negativa. E aí o que aconteceu, irmãos? O povo perseguia ele. Por isso que eu quero falar essa palavra para você. Correndo com cavalos.
porque fala de desafios maiores, fala de algo que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. Então eu quero dizer para você, alguém, sabe, que está abatido com qualquer coisa, alguém que se sente afrontado, alguém que se sente paralisado por qualquer coisa, precisa de uma palavra dessa. Eu queria que você falasse, posta aqui para mim essa águia aqui. A vida está difícil, irmão? Então diz assim para o seu irmão do seu lado, diz assim, se a vida não ficar fácil, trate de ficar forte. Para o único jeito. O que significa correr com cavalos? Correr com cavalos é aprender a lidar com as injustiças da vida, irmão. Fala para o seu irmão assim, ó, a vida é injusta. Fica sabendo disso. Isso fica claro que Jeremias estava com a demanda com Deus. Ele tinha algo que estava tirando a paz, algo que estava tirando a motivação dele, porque ele percebeu que havia uma injustiça. E lá em Jeremias 12:1, ele fala da sua demanda para Deus. Ele fala assim, ó, justo és, é verdade, Senhor, o Senhor é justo. Quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Fala assim, o Senhor é justo, mas eu vou falar de uma justiça que o Senhor anda fazendo aí, ó, que eu não concordo direito não. E ele diz assim, ó, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, ou seja, eles cresceram e se fortaleceram. Cresceram e dão frutos. Tente nos lábios, mas está longe do coração. Ou seja, eles até têm o Senhor no lábio, mas o coração está longe do Senhor. E ele diz depois, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e me provas o que sente o meu coração para contigo. E aí ele fala assim, arranca-os como as ovelhas. Tipo assim, faz alguma coisa, Senhor. Pesa a mão sobre eles. Executa o seu juízo contra eles. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. E aí ele fala assim, até quando? Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Em outras palavras, Jeremias estava falando assim para Deus, olha, eu não acho muito justo o que o Senhor está fazendo. Pessoas má se dando bem na vida, enquanto eu sirvo o Senhor, eu estou sendo perseguido, estou sendo ameaçado, caluniado, me jogaram numa cisterna, tentaram me matar. Essa é a pergunta milenar que se fazem. E as pessoas às vezes perguntam isso para mim, talvez pergunta para você também. Por que Deus prospera o ímpio? Por que Deus não dá cabo nele logo? Por que pessoas más se dão bem? Você já parou para pensar nisso? Por que essas pessoas aí que são ladrões, descarados, você vê, o camarada tem não sei quantos processos nas costas e está se dando bem. Você não se pergunta isso não? Lá em Jó, não está no texto aqui, mas eu vou ler para você. Jó, no capítulo 21, Jó faz a mesma pergunta que Jeremias fez. Ele diz assim, como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor
e a vara de Deus não os fustiga, ou seja, o castigo de Deus não vem sobre ele. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Olha o João falando aqui, olha, o Senhor está prosperando o ímpio. Também não concordo também, é injusto. Aí quando você vê Asaf, agora esse texto está aí, lá em Salmos 73, 2, 3, foi Asaf que escreveu. Asaf, ele era um levita, que servia na casa do Senhor. E ele falou aqui, sabe, nesse texto, que ele quase se desviou. Olha aqui que ele diz aqui, Salmo 73, 2. Quanto a mim, porém, quase me desfaleceram os pés, ou seja, quase eu desviei meu pé. Pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Tipo assim, eu sou crente, mas eu quase desviei. Quase que eu desviei. Por que ele quase desviou? O verso 3 diz assim, porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, ele servia na casa do Senhor, aí o perverso se dava bem e ele não. Pode um negócio desse, irmão? Você é crente, vem na igreja, entrega o dízimo, serve na célula, serve nas kids, faz tudo, evangeliza. E aí, as coisas não vão bem para você. Então Asaf não achava justo, ele servia a Deus. Ele era do ministério de louvor, irmão, ele ensaiava. Todos os cultos, ele orava, ele jejuava, ele ministrava diante do povo. Mas ele passou diversas dificuldades. Enquanto ele observava o ímpio, ele via que o ímpio prosperava. Ele via que o ímpio estava cheio de saúde. Ou seja, e aí ele falou assim, olha, por causa que eu fiquei invejando o ímpio, eu quase desviei. Jeremias, ele começa no capítulo 12, questionando Deus. Por que prosperam os caminhos do ímpio? Por que ele vive em paz? Sendo que ele procede perfidamente. Se ele procede mal, se ele é mau. Irmãos, o mundo é injusto. Desde a queda, não há justiça no mundo. Desde que Adão pecou, irmão, o mundo, ele não é mais justo. Ele é totalmente injusto. E a gente vai ver isso na história da Bíblia. E a gente vê fora da Bíblia também. Irmãos, a minha pergunta é, quem que era mau, Caim ou Abel? Caim. Mas quem que morreu? Abel. O justo morre e o Caim fica vivo. Pode um negócio desse? Não é injusto um negócio desse? Camarada que é mau, perverso, ficou vivo. E meu parente morreu de Covid. Morreu muitas pessoas. Aí você fala assim, é injusto um negócio desse. Agora a pergunta de Jeremias, qual que foi a resposta de Deus? Ele fez uma outra pergunta, que eu leio o texto que nós acabamos de ler. Jeremias, se você se fadiga com quem está correndo, homem que anda a pé, como que você vai competir com um cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, como que você vai fazer na floresta do Jordão? Em outras palavras, se você, Jeremias, está aflito, aparentemente, porque alguém fez mal, porque alguém está se dando bem na vida, como que você vai competir com um cavalo? As aparentes injustiças, irmão, não deve parar você. Só porque tem injustiça, não pode parar você. Não deve parar a sua vida, não deve parar o seu ministério. Projeta aí a história do cavalinho e o porquinho. Vou contar uma historinha para você aqui, para entender você a injustiça. Diz que tinha um homem que ele tinha uma propriedade e ele era colecionador de cavalo de raça. E aí, ele estava procurando um cavalo de raça e tinha uma marca lá, uma raça que ele não tinha. Aí descobriu que o vizinho do lado tinha uma raça desse cavalo e ele pediu para comprar o cavalo do vizinho.
E o vizinho não queria vender, e com muita insistência o vizinho acabou vendendo o cavalo para ele. Só que, irmãos, um mês depois o cavalo pegou uma doença, pegou uma virose e ficou muito mal. E aí ele chamou o veterinário, e o veterinário examinou e falou: realmente ele pegou uma virose muito forte, então você vai dar esse medicamento durante 3 dias. Se ele não reagir, infelizmente vão ter que sacrificar ele, para não contaminar os outros animais. Falou: tá bom. Pegou, deu o medicamento um dia, aí ele não reagiu. Aí ele falou assim: realmente, vamos ter que esperar 3 dias, como o veterinário falou. Só que tinha um porquinho, e ele escutou toda a conversa. E ele falou assim: ô amigão, levanta. Você não pode ficar aí deitado aí não, amigão. Levanta. Eu escutei o veterinário falando que se em 3 dias você não levantar, vão sacrificar você. E o cavalo não reagiu. Segundo dia, deram o medicamento novamente, e o cavalinho não reagiu. Novamente o porquinho: amigão, opa, vamos, levanta. Eu te ajudo, amigão. Vamos, levanta. Se você não levantar, se você não andar, eles vão matar você, eles vão sacrificar você. E o cavalinho não reagiu. Aí o veterinário foi lá no 3º dia, deu o medicamento para ele e falou: olha, realmente, se hoje ele não reagir, amanhã eu venho aqui e a gente sacrifica o animal. Aí o porquinho ficou desesperado. E o porquinho começou a incentivar o cavalinho no dia cedo. Falou: opa, amiguinho, vamos, amigo, levanta. Ô, amigão, eu ajudo você, eu te ajudo a levantar. Se você não se levantar, eles vão sacrificar você, você vai morrer. Vamos, amigo, você consegue. Vamos, amigo, você consegue. Vamos, amigo, você consegue. Você não vai morrer. E aí o cavalinho foi se animando: eu te ajudo, vamos. Aí levantou: isso, levanta, levantou. Isso, dá o primeiro galope, vamos, amigo. É isso, vai, campeão. E o cavalo saiu galopando. Aí o dono chegou, olhou, viu o cavalo galopando. Eita, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma festa. Mata o porquinho. Aí você fala: é injusto. Sabe, muitas vezes você fez tudo e no final você que é sacrificado. Ele não fez nada, ele não tinha doença, só foi ajudar os outros. Mas, irmãos, deixa eu te falar algo para você. Aprenda a lidar com as pequenas injustiças da vida. Ela não pode te paralisar. Ou seja, porque um dia você vai dar o seu melhor, vai fazer tudo o que é do seu alcance, mas lá no final você ainda vai sair por vilão. Você já passou por isso, irmãos? Onde você ajudou e no final você nasceu por mal? Essas são as injustiças da vida, mas isso não pode te parar. Aí você vai falar: nunca mais vou fazer o bem. Só porque foram injustos com você? Projeta lá Gálatas 6:9. Ele diz assim: e não vos canseis, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, seu próprio tempo colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Jeremias, ele está tentando avisar o povo que haveria um perigo iminente, que o cativeiro estava vindo. Mas ele tentava avisar o povo, tentava fazer o bem, o povo tentava apedrejar ele. O povo jogou ele numa cisterna. Ele foi falar para o rei do cativeiro, o rei pegou e mandou matar ele, mandou açoitar ele. Ou seja, você faz o bem e leva o mal. Aprenda, irmãos, a lidar com as injustiças da vida. Segundo, correndo como cavalo é ter resiliência na vida. Jeremias foi o profeta que foi levantado por Deus para avisar a respeito do cativeiro. Ele era o único que veio trazer uma notícia negativa. O povo não queria ouvir aquilo, irmãos. Além de mais, o povo ele estava, confiado, porque o templo estava lá em Jerusalém. Deus tinha uma aliança, então eles falaram: não, nunca que Deus vai vir destruir. Aí Jeremias vem e encontra dá uma notícia totalmente diferente.
Eles imaginavam que Deus jamais ia destruir porque o templo estava lá. E aí Jeremias vinha e profetizava que vinha o cativeiro, que Deus ia destruir tudo. Aí ele xingava Jeremias, perseguia Jeremias. Jeremias era o único que falava a verdade, os outros só bajulavam. Os outros falavam, não há de vir cativeiro. Aí todos falavam mal dele. Será que você já passou por essa situação? Às vezes as pessoas te questionam a tua integridade, às vezes falam mal de você. Mas o que você vai fazer nessa situação? Você vai desistir? Não adianta, irmãos, pedir grandes coisas para Deus, se na primeira crítica, no primeiro dislike lá na sua rede social, você já desiste. Ah, deram dislike aqui, não concordaram comigo, e ainda estão me caluniando ainda. Não adianta pedir grandes coisas para Deus, se uma luta desse tamanho, uma tempestadezinha num copo d'água, você já se sente paralisado. Sabe qual que é os 3 medos nossos? Primeiro é crítica. Se você for uma maçã, irmão, vai ter gente que gosta de banana. Fique em paz. Nem todos gostam de maçã. Tem gente que gosta de pera, você sabia disso? Tem opiniões diferentes. As pessoas não é obrigado a concordar com você. Segundo medo é calúnia. O que vão pensar de mim? Vão pensar o quê? Você está preocupado com o que alguém vai pensar a seu respeito? Pensa no que Deus pensa a seu respeito. Lembra que eu falei alguns cultos atrás? O que Deus pensa a seu respeito? Ele tem pensamentos de bem e não de mal. E a outra é o medo de fracasso. Você tem medo de fracassar. Ou seja, muitas pessoas elas preferem ficar onde está, com medo de arriscar, de correr risco. Por quê? Ela tem medo de fracassar. Porque a gente quer lugares altos, amém ou não amém? A gente quer crescer, a gente quer ser conhecido. Mas, se alguém critica, te calunia, a gente morre de medo. Morre de medo de as coisas não dar certo, por isso talvez você não arrisca. Mas Deus falou para Jeremias o quê? Jeremias, não deixe coisas bobas, pare o propósito de Deus na sua vida. Não permite que pequena circunstância, pequena situação, roube o propósito da sua vida, Jeremias. Projeta essa cartinha aí com esse A aí, de uma correspondência. Diz que tinha um homem, um empresário bem-sucedido, e aí um repórter perguntou para ele assim, como que o senhor lida com as críticas? Como o senhor lida quando o senhor recebe uma mensagem no seu e-mail cruel, maldizente? Sabe o que ele respondeu? Eu não leio. Pode escrever à vontade. Eu não leio nenhuma. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente lê. E a gente não lê só uma vez, a gente lê diversas vezes. Será que ele falou isso mesmo? Olha o que ele está falando aqui. Aí você começa a presumir coisa. Aquilo que faz mal, irmão, deleta. Se você começa a ler o negócio, já é crítica, deleta. Se é coisa ruim, deleta. Porque o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a crítica que lhe fizeram, é maior do que a calúnia que te fizeram. Vou te falar, Jesus venceu na cruz, você já é mais do que vencedor. Não precisa de ninguém ter a aprovação de mais ninguém. Você já tem a aprovação do Todo-Poderoso, Deus. Fala para o seu irmão assim, não escute calúnias, críticas de ninguém. Fala assim, se faça de surdo. Eu vou contar uma história da formiguinha para você. Eu contei para a Adassa, ela estava querendo dormir, eu contei a história da formiguinha para ela. Diz que tinha uma formiguinha que ela estava participando de uma competição. E aí o formigueiro tinha patrocinado ali, né, feito um concurso.
aonde que as formiguinhas tinham que subir uma árvore, só que essa árvore tinha muitos obstáculos, ela tinha assim muitos predadores naturais. E aí aquela multidão de formigas ali assistindo a competição, e várias formiguinhas se candidataram. Aí as candidatas foram uma a uma, indo para a competição e subir na árvore. Aí a formiguinha ia subindo, uma delas ia subindo, aí a multidão começava a gritar: vai cair! O bicho vai te pegar! Não vai conseguir! Ei, falhou! Aí caiu. Aí a outra, uma a uma, ia subindo e o povo gritando: vai cair! Vai morrer, não vai conseguir, vai ser pego pelo predador, não vai conseguir, vai falhar. Uma por uma foram caindo. Chegou a vez da formiguinha. Essa formiguinha partiu para cima dessa árvore e começou a subir. E o povo começou a gritar: ah, vai cair, é só mais uma. Todos caíram, essa vai cair também. Ah, coitada, ah, sua fraca, vai cair, ah, vai falhar, não vai conseguir. Ah, derrotada, não vai cair, não vai cair. A formiguinha foi subindo, e todo mundo gritando e gritando. E ela subindo e subindo, e gritando, ela subindo e subindo, subindo. Chegou lá em cima. Aí a hora que ela desceu, todo mundo foi: uau, impossível, como que ela conseguiu? Como que ela venceu? Todas falharam, mas ela não falhou. Aí o repórter foi entrevistar ela assim: qual que é o seu segredo? Como que você conseguiu? Né? Por que você conseguiu? Qual que é o segredo da tua vitória? E a formiguinha não respondia nada, ela não falava nada. E aí o repórter, achando que ela estava nervosa, insistia: qual que é o segredo seu? Conta aí para nós. Todo mundo: é verdade, conta para nós. E ela não respondia, ela ficava olhando assim. Aí a amiga que estava do lado dela assim: ela é surda. Se faça de surdo, irmão. Não escute as palavras negativas. Fala para o seu irmão assim, ó: se faça de surdo. Pare de ouvir aquilo que te desanima. Pare de ouvir aquilo que tem roubado o propósito de Deus na sua vida. Não deixe que as coisas bobas tirem você do propósito. As pequenas coisas atrapalhem o propósito de Deus. Essa é a palavra de Deus para Jeremias. Nós precisamos de resiliência. Resiliência é o quê? É a capacidade de você perseverar. É a capacidade de você aguentar o tranco. Resiliência. Continuar, perseverar. Estão falando mal, estão criticando, estão tacando pedra, e você está continuando. Faz igual a formiguinha, irmãos. Se faz de surdo. E outra coisa, irmão: larga de vitimismo. Larga de achar que você é um coitado. Deus não achou e nem fez coro com Jeremias, achando que ele era coitado. Ele falou para Jeremias: Jeremias, se levanta daí, Jeremias. Para desse vitimismo. Eu sou apenas uma criança. Eu tenho desafio grandioso para você, Jeremias. Chega de mimimi, Jeremias. Chega de ficar procurando o culpado pelos seus fracassos, Jeremias. Se levanta, eu tenho coisas poderosas para você, Jeremias. Às vezes a gente fica nos vitimando. Ah, quem sou eu? Quem é você? Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus vivo. O Todo-Poderoso que está sentado à destra. E você está sentado com Ele também. Olha quem é você. Ele te deu toda a capacidade de você fazer tudo o que Ele precisa que você faça. Pegou isso? Ele te deu toda a capacidade para que você faça tudo o que Ele precisa que você faça. Toda a capacidade está em você. E por último, terceiro, correndo com cavalos é ter perseverança. É perseverar. Este é um bom versículo, irmãos, para quando você estiver tentando desistir. Pega esse versículo e guarda. O dia que você estiver querendo desistir, você lê ele. Ou seja, se nós não podemos enfrentar pequenas dificuldades, como que nós podemos enfrentar grandes desafios?
se nos vergamos, se nos prostramos diante de golpes triviais da vida, do diabo, como que nós vamos enfrentar os golpes duros da vida? Vou te falar, nós precisamos criar os nossos filhos para ser homens e mulher de Deus, que aguenta o tranco. Não podemos ter uma geração de frouxo. É um jovem que vai lá porque o chefe falou duro com ele, volta para casa. Ei, vai trabalhar. Não podemos ter uma geração frouxa. Temos que ter uma geração de homens e mulheres de Deus que aguenta o tranco. A vida é dura, meu irmão. A vida é difícil. Ele vai botar o dedo na tomada e vai levar choque. Fique em paz. Mas ele vai aprender que dá choque. Porque, irmãos, olha só, quanto maior o alicerce, quanto maior o impacto do seu ministério, maior serão as resistências, os testes que você vai passar. Se conhece a envergadura de um ministério, a envergadura de um propósito de Deus na vida de um homem, de uma mulher, nas lutas que ele passa, nos testes que ele passa. Você quer coisas grandes? Quer ser grande no Senhor? Pois é, você vai ter que enfrentar os grandes testes. Aprender. Como que Jeremias era conhecido? O profeta chorão. Por isso que tem lá Lamentações de... Como que é o nome? Lamentações de Jeremias. Por isso que teve um livro escrito de Lamentações de Jeremias. Mas é muito interessante que o texto fala que o Senhor não quis reforçar o choro dele. Deus dá uma palavra para estremecer Jeremias, para mexer com o coração de Jeremias. Ele fala assim, ó, se te fatigas com homens que correm a pé, como que você vai competir com um cavalo, Jeremias? Se em terra de paz você não se sente seguro, como que você vai fazer na floresta do Jordão? Irmão, a floresta do Jordão, quando o rio transbordava, a terra ficava encharcada. Isso fala de algo que vai te resistir. Você vai atravessar um pântano, irmão, não é a mesma coisa de uma estrada limpa. Você vai colocar os seus pés lá, vai ficar preso, vai ter resistência. Você vai ter que ter força, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter perseverança, porque o barro vai grudar o teu pé. E se você não persistir, não continuar, porque a vida cristã não é um tiro, a vida cristã é uma carreira. Você vai ter que perseverar. Ele está falando assim, como que você, se você não consegue correr nesse campo limpo aí, como você vai correr lá no pântano? Se o inimigo vir atrás de você, como você vai abrir fuga? Como você vai perseguir o inimigo no pântano? Se você não tem capacidade de correr com ele nem no campo, porque a pedra está doída, o cascai está fazendo eu escorregar. Sabe o que o Senhor está falando para ele? Você não consegue vencer os pequenos obstáculos, Jeremias. Como que você vai vencer os grandes obstáculos da vida? Jeremias, como que eu vou levar você às nações, se você não consegue nem lidar com uma célula? Se você não consegue nem liderar a célula, como que eu vou te levar você para as nações? Se você não ganha nem sua família, que você quer ganhar o mundo? É isso que Jeremias está ouvindo do Senhor. Como que eu vou usar você para um grande mover de Deus, Jeremias, se você não consegue nem vir num culto no domingo, Jeremias? Como que eu vou levar você a coisas grandes, se você tem problema, Jeremias, você não consegue nem dizimar? Como que eu vou te dar coisas grandes? Jeremias, como que eu vou gerar um mover através da sua vida, se você não consegue vencer nem um jejum simples? Qualquer coisa que acontece, Jeremias, você já está querendo parar, já está querendo desistir, está querendo desviar, já está querendo abandonar. Como que vai vencer os grandes desafios?
Se eu tivesse abandonado o Tabaporã, como que o Senhor ia dar grandes desafios para mim? Às vezes nós queremos grandes coisas do Senhor, mas o Senhor está falando para mim e para você: se você não consegue correr com um homem, como você vai correr com um cavalo? Talvez você está enfrentando uma crise, talvez você está passando por um problema, talvez você está olhando para esse problema e está achando ele assim monumental. Talvez você está sendo tentado a desistir, mas o Senhor hoje está vindo aqui e está falando para você: eu tenho um desafio grande para você. Eu tenho um desafio que você nunca experimentou. Salmo 118, 29 diz assim, ó: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. É isso que Davi falava. Fica imaginando Davi, irmãos, diante do desafio de Golias. Você está pensando que Golias falou pouca coisa para ele? Golias debochou dele. Golias falou assim: ah, vem pra cá, menino. Vem cá, pra cá, moleque. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou comer seu fígado com sal e limão. Vou comer seu fígado com sal e limão. Seu menino, seu moleque, você está achando o quê? Você vem com pedra, está achando que eu sou cachorro? Eu vou matar você e cortar tua cabeça e dar para os animais. Ele começou a desafiar ele. Ele começou a ofender. Aí você acha que Davi se desanimou diante da afronta de Golias? Claro que não. Quero que você declare agora, diga assim: eu sou da fé. Eu vivo pela fé, não pelo aquilo que eu olho, por aquilo que eu vejo. Se eu creio, eu não vou parar, eu não vou desistir diante dos obstáculos, diante da circunstância. Talvez você está falando: Senhor, eu não aguento mais. Mas eu estou te falando hoje, não desista. Não é hora de parar, é hora de pressionar para frente. Vai para frente, vamos para frente. Sabe por quê? Talvez a luta sua é grande. Eu até posso concordar. Ela é grande mesmo. O desafio da vida é grande. A vida é injusta. A vida é dura. Mas Ele pode transformar o seu luto em dança, o seu luto em louvor, o seu luto em alegria. Mas o Senhor está falando para você: corra. Corra não olhando para os problemas, para as circunstâncias, mas corra olhando para o Senhor Jesus. Olha aqui que Hebreus 12, 2 diz, verso 12, capítulo 12, verso 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo, e está sentado à destra do trono. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha para o autor e consumador da fé. Ele é o alvo. Você tem que estar olhando para Ele. Não tira os olhos dele. A primeira coisa que você aprende para correr é não olhar para o chão. Porque se você olhar para o chão, você não consegue, você tromba nos obstáculos. Olhe para o objetivo, olhe para o alvo. Tira os olhos do problema. É tempo de correr com cavalos. Seja alguém que está enganjado nessa obra. Seja alguém que está envolvido na multiplicação, na geração de discípulos.
treine pessoas para correr. Saia da zona de conforto. Não dá para nós vivermos e ganharmos a nossa cidade e vencermos os grandes desafios se nós não sairmos da nossa zona de conforto. Eu vou falar uma ilustração do peixinho aqui para você. Pastor, só está cheio de ilustração hoje, é? Olha a ilustração do peixinho. Você sabia, irmãos, que os peixinhos que vivem dentro do aquário, ele não bate de frente com o vidro? Ele vem, rodeia, você pensa que ele vai chocar com o vidro, mas ele não choca, porque ele se acostuma ali com aquele espaço que ele tem. Ele está condicionado ao espaço que ele está ali do aquário. Contanto que se você pegar um peixinho de aquário e colocar lá no rio, ele vai ser devorado por outro peixe, porque ele não vai se movimentar por muito longe, porque ele está acostumado com aquele espaço que ele está. E aí ele vai ser presa fácil na mão do predador. Quero falar para você com essa ilustração do peixinho. Nós não fomos feitos para viver como peixes dentro de aquário, confinado em um espaço. Nós fomos chamados para abraçar desafios maiores, para correr como cavalos. O céu é o limite. Dá-me as nações por herança. Eu acho que eu coloquei Provérbios 24:10. Olha aqui que a palavra diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você se mostrar fraco, você tem que se mostrar fraco para o Senhor. Para os desafios, você tem que se mostrar forte. Fala para o seu irmão: você foi chamado para correr com um cavalo. Fala para ele: não pare. Deus tem grandes coisas para fazer por meio da sua vida. Queria que você ficasse de pé. Eu já estou encerrando. Olha só. Correr com cavalos é aprender a lidar com as injustiças da vida. Correr com cavalos é ter resiliência, é não parar diante dos obstáculos, é continuar apesar dos obstáculos. Senhor, eu oro, Senhor, para aqueles que ficaram olhando para as injustiças da vida, Senhor, eles sejam, ó Pai, confrontados na palavra. Eles sejam, ó Pai, encorajados a continuar apesar das injustiças da vida. Aqueles, Senhor, que não têm tido resiliência, eles têm começado o projeto, eles têm seguido ao Senhor, mas logo eles têm parado. Ele tem paralisado diante da crítica, diante do ataque, diante da resistência. Aquele, Senhor, ó Pai, que não tem perseverado, mas caminha mais um pouco e para novamente, e não tem experimentado de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Sabemos que o Senhor é aquele que luta nossas guerras, que batalha nossas guerras. Sabemos que o Senhor é aquele que confirma, Senhor, e há coisas grandes que o Senhor tem para eles. Há grandes desafios, e o Senhor coloca diante de nós pequenas batalhas, pequenos obstáculos, para que nós possamos ser treinados para coisas maiores. E o Senhor tem coisas maiores para fazer através da vida deles. O Senhor tem projetos maiores. A resistência, o ataque, os problemas, a dificuldade só mostra e aponta o tamanho da grandeza daquilo que o Senhor vai fazer nessa igreja, através dessas vidas. E eu creio no nome de Jesus, e eu creio nessa verdade da sua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Você crê que o Senhor lança pequenos desafios para você? Que você está em meio a uma guerra, que você está em meio a uma caminhada,
mas olhe fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o alvo, é para Ele que nós olhamos. Ele venceu, você venceu junto. Aleluia, glória a Deus. Abre as suas mãos. Você que está em casa, abre as mãos. Aleluia, já estou encerrando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto e dê sua paz. Que o amor de Deus Pai, que excede o entendimento humano, a graça salvadora e infinita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, um óleo novo, um óleo fresco, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E você tem uma semana onde os pequenos obstáculos não vão te parar, onde as críticas vão vir, onde você vai ver as injustiças e você não vai olhar para elas, onde as críticas vão vir e você vai continuar, vai ser resiliente. Deus te deu a capacidade de suportar pressões, porque grandes vitórias, grandes coisas o Senhor tem. Perseverar, e você vai ver o sobrenatural. Você vai ver coisas, portas se abrindo para a sua vida. Amém? Cumprimente o seu irmão, deseja ele, diga a ele algo, diga assim: você foi chamado para correr com cavalos. Desafio grandes. Amém? Eu me despeço dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Peço para os irmãos, dá o seu like aí. Você compartilha com alguém. Tem pessoas que precisam dessa palavra. Você sabe, compartilhar essa palavra, você clicar aí no like, vai fazer com que pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam ser alcançadas. Nos ajude, compartilha nas redes sociais o nosso canal. Deus abençoe.